bom? Se você tá me seguindo, saiba que nós estamos na jornada do artista. Se você ainda não me segue, essa é uma jornada do artista. O que é a jornada do artista, Kátia? Eu sou arquiteta há 29 anos e também artista. Então, essa é a trajetória que eu descobri. Qual que é o caminho que você tem que fazer para viver da sua arte? Se você, como eu, quando era criança, falaram assim para você, gostava muito de desenhar, gostava muito de arte, mas quando você for fazer uma profissão, algo ali te impediu, às vezes a opinião de alguém ou de um familiar que falou o seguinte: arte não dá dinheiro, você não vai conseguir viver de arte. Se você foi essa pessoa, então eu vou te contar a jornada do artista, que geralmente acontece isso. Geralmente quando a gente gosta de arte, é como se a arte não fosse uma profissão, né? Ou como se ela soasse ali supérfluo. E a arte, gente, quando a gente entende, quando a gente traz uma função dela para a sociedade, sim, ela beneficia muito. E eu, atuando nesses anos como arquiteta e artista, eu vi o quanto que que a arte traz em benefício das pessoas. Muitas pessoas têm um conceito errado de arte ou não sabem para que a arte funciona ou para que ela acontece. E daí a gente vem falando dessa parte de arte. Oi, Meire, tudo bom? E então, desde criança, você pensa em arte, mas arte de repente não é para você, né? As pessoas falam: "Ah, você não vai ganhar dinheiro com arte, você não vai ganhar ou arte é superficial". E a arte, gente, ela vem ajudar as pessoas. Então, ao longo desses 29 anos, eu vi o quanto, de repente, uma pintura, um desenho pode modificar e melhorar a vida de uma pessoa. Isso dentro da arquitetura, obrigada, você também é linda. Dentro da arquitetura e dentro da decoração, a arte melhora. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quando você está num lugar e ele está todo degradado ali, aquilo te causa um mal-estar. E quando você vê algo equilibrado, algo bonito, aquilo te dá um bem-estar. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós visualizamos, impacta no nosso dia a dia, impacta positivamente ou negativamente. E às vezes a gente não tem consciência desse impacto. Por exemplo, o que eu tô vendo vai me trazer um sentimento ou uma emoção. E essa emoção vai fazer com que eu tenha uma ação. Então, muitas vezes você não está conseguindo fazer as coisas que você quer fazer, que você se organizou. E daí, se você reorganiza, por exemplo, seu ambiente de casa, você deixa ele mais equilibrado, mais harmônico, você consegue mudar dentro, você consegue às vezes ter uma otimização. Então, tanto a arte quanto a arquitetura, ela vem para isso, ela vem para trazer essa harmonia, né? Ela vem para trazer esse equilíbrio. Quando a gente olha fora, a gente modifica dentro. Então, esse é o segundo passo para a jornada do artista, que chama visão progressiva. O que é isso da visão progressiva? Então a gente está saindo de uma ideia que o artista ele tem que estar ali inspirado, porque senão ele não cria, e não é verdade. A gente pode domar isso, a gente pode educar a nossa criatividade através de técnicas, através de ação, e tudo isso que eu vou trazer aqui nessa jornada aí de 40 lives, 40 passos, nada mais é do que a minha experiência ao longo desses anos. Então, o que é a visão projetiva, progressiva? Lembra que eu falei da criatividade? Como que a gente faz para criar algo, que foi na aula passada, no passo 1? A segunda é visão progressiva, porque às vezes, antes da gente começar uma parede, começar um quadro, começar uma pintura, a gente não sabe como que vai ser, a gente não sabe como que vai ser o resultado, e tá tudo bem. É importante até que seja assim, porque você vai ter uma visão progressiva. Como você vai lá buscar dados, saber o que o seu cliente quer, saber para que vai ser aquela parede, para que vai ser aquela pintura, você também vai ver como que vai a resposta que aquela parede vai dar. Às vezes a gente já tem o desenho pronto e já sabe o que vai ser, mas às vezes não.
Ou ao longo da pintura ele fala, não, não é nada disso. A parede responde diferente. A parede responde? Como assim, né? Eu costumo falar que a parede fala. E, e na verdade ela fala, né? Ela comunica que algo às vezes não tá bom, que você precisa mudar. E às vezes se você olhar dentro da sua casa, você vai olhar assim, a parede vai estar pedindo alguma coisa, né? Às vezes é um quadro que tá torto, você vai lá e organiza. Então você vai fazendo esse tipo de coisa. E a visão progressiva é você vai saber para onde você vai andar de acordo com o que você vai fazendo. Teve uma época que eu pintei uma sequência de quadros para uma exposição que era sobre signos, né? E nessa exposição eu queria fazer algo diferente, então eu tinha uma ideia que era a exposição sobre os 12 signos do zodíaco, mas eu queria algo diferente. Então eu fui fazer testes, né? Eu trabalhei com pintura, com tinta acrílica, que seca muito rápido, diferente da outra tinta, que é a tinta a óleo. Então eu fiz toda uma pintura, pintei tudo, e eu levei essa tela para dentro do chuveiro, abaixo do chuveiro. Por quê? Porque como ela seca muito rápido, algumas partes da tela iria estar seca e a outra não. Eu lembro que meu filho era pequeno nessa época, ele chorou e falou assim, mãe, você está estragando a tela. Eu falei, não, Léo, a mãe só está experimentando uma nova técnica, quer dizer, eu não sabia o resultado ainda daquilo, mas eu sabia que ia ser alguma coisa diferente de tudo aquilo que eu tinha testado. Então aconteceu um aquarelado, porque daí eu pintei sobre essa tela molhada e a tinta acrílica ela tinha o fundo, mas vinha uma camada aquarelada em cima. Então, às vezes você está num projeto onde você tem uma visão da onde você quer chegar, que é um objetivo, por exemplo, você sabe que você vai terminar ali uma pintura, que você vai fazer um resultado, seja para que lugar for, seja para o seu quarto, seja para qualquer lugar ali, né? Ou de um trabalho seu que você está fazendo, mas você não sabe ainda todos os elementos da pintura, não tem problema, porque essa visão progressiva vai fazer com que você tenha. Você já tem um objetivo final, você já tem uma visão do que vai ser, que vai sair alguma coisa, mas você não tem todos os elementos. Então, a visão progressiva, ela vai estar fazendo com que você vai descobrindo, é como se você fosse dando um passo e você vê o caminho. Não sei quem já morou perto de lugares que tem neblina, cerração, né? A minha região lá, da onde eu nasci, que é na fronteira lá do Mato Grosso do Sul, tem muita cerração. Então, já aconteceu de eu estar viajando à noite e você não enxerga um palmo na frente, né, do carro ali. E daí você tem que andar um pouquinho mais devagar, mas você vai descobrindo o caminho. Então, visão progressiva é isso. Conforme você anda, você vai descobrindo. E às vezes o que acontece com as pessoas em geral e muito dos artistas, ele quer saber de tudo, ele quer ter a certeza, mas como que vai ser, como gera uma ansiedade e ele não fica presente no aqui e agora e não consegue finalizar ali o trabalho que ele tem para fazer. Isso também acontece na nossa vida, né? Para algumas coisas. Então, você vai ter uma visão do futuro, aonde você quer chegar, você vai ter uma visão do passado, o que você já fez ali no seu passado, mas você vai estar no presente aqui agora porque você vai tomar decisão. Então, conforme você vai estar andando com a sua pintura, você vai estar também aprendendo ou resolvendo algumas questões ali disso, tá? E juntando esse passo com a criatividade, eles casam muito bem, porque quando a gente está na criatividade, que você fez toda aquela pesquisa e jogou dentro da sua mente, o que vai acontecer? O seu próprio cérebro vai estar trazendo para você ideias ou informações que estavam às vezes lá guardadas, então ele vai estar trazendo. E a gente acessa um outro sentido, né? Que as pessoas às vezes não se dão conta, mas é um sentido que está ligado mais no nosso cérebro, que é todos esses recursos que estão lá. E
Parece que ficou um pouco lento. Todos os recursos que estão lá e também eles vão, a gente vai estar acessando uma coisa chamada intuição. Então a gente vai estar intuindo, a gente vai estar criando coisas novas a partir da junção desse passo da criatividade e da junção desse passo da visão progressiva. Então você vai juntando essas soluções para que você tenha essa ação. E muitas vezes nesse processo da visão progressiva, onde você já sabe onde você vai chegar com a sua pintura, onde você já sabe ali você não sabe todo o caminho, mas você sabe o que você quer no final, você vai juntando com a criatividade. Então você vai fazendo uma etapa, faz o fundo, por exemplo, e daí você não tinha bem definido quais que iriam ser os desenhos ou os elementos. Então quando você faz o fundo, aquele próprio fundo te dá uma ideia do que você pode estar acrescentando. Lembrando, gente, que você tem que ter uma linha, tá? Você vai chegar no final. Mas isso vai te dar essa percepção daquilo que você vai estar fazendo. Então, daí você vai lá dar um outro passo. E isso acontece muito, essa visão, esse passo da visão progressiva e criatividade também acontece nos trabalhos de quando você tem que desenvolver algum texto, alguma coisa. Que muitas vezes às vezes a gente quer saber tudo, né? Como que eu vou fazer isso e tudo mais. Qualquer coisa que você for fazer de novo ou algo que você vai fazer na sua vida. Seja receber alguém, o que for. Então, às vezes a gente fica tão ansiosa e quer saber todos os detalhes, e nós não vamos saber todos os detalhes. A gente vai saber conforme vai fazendo. Então, a gente vai dando um passo e vai fazendo. Então, isso serve tanto para a parte na jornada aí do artista, como serve também para o nosso dia a dia. Então, dentro ali da pintura, às vezes você faz o fundo e você vai ter outras ideias que você não tinha sem aquele fundo. Aquele fundo te traz uma outra ideia. E depois, quando você coloca todos os elementos, você dá essa pintura como finalizada. Mesmo assim, você vai sair de cena e olhar e ver o que essa parede te pede a mais, né? Você fala, não, mas realmente ainda tá faltando alguma coisa. Então, você tem essa visão progressiva, esse movimento progressivo para você finalizar aí uma pintura, finalizar aí um trabalho sem toda aquela ansiedade de querer saber pronto. Isso é tão interessante porque quando você termina uma pintura, você sai de cena e olha e você fala, nossa, não sabia que ia tá desse jeito. É claro que sempre a gente tem uma visão, tanto a criatividade quanto a arte, ela não ela não acontece do nada, né? É um eureka, não. Ela tem ali um momento de transpiração, ela tem um momento ali de muito trabalho, de muito estudo, e daí você vai estar fazendo nessa visão progressiva. Gente, então, o que eu queria com isso? O primeiro passo realmente é a criatividade, e o segundo passo é essa visão progressiva. Então, nessa jornada do artista, nós vamos ter aí 40 passos, que são passos simples, mas que a gente às vezes não se dá conta e a gente às vezes acaba se perdendo no passo. Então, são passos otimizadores para você criar essa jornada e desconstruir aí toda essa coisa que você não pode, ou não faz, ou que a arte é bobagem. Não é, gente. A arte, ela modifica emoções, sentimentos, que modifica ações. Então, você olhar para algo que está equilibrado, que está bonito. E o que é arte, né? Arte é tudo aquilo capaz de melhorar seu estado atual para melhor. Então, você muda às vezes seu estado de pensamento, de sentimento, para algo melhor, algo mais elevado, ou trazer uma consciência, ou comunicar com você algo positivo. Então, isso é arte. E se não fizer isso, daí para mim, na minha visão, não é, tá? Então, arte é tudo aquilo que traz essa harmonia e esse bem-estar e esse pensamento a melhor, a tomada de consciência para alguma coisa. Eu tô montando o meu curso, ele vai ser lançado agora semana que vem, independente da jornada do artista, para quem quer fazer sua primeira parede, fazer sua primeira parede do zero, começar do zero até finalização, né? Independente se você já tenha noção, se você sabe, se você não sabe, mas você tem que gostar de se querer fazer isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no quarto do filho, ou até mesmo, quem sabe,
ganhar dinheiro com isso e viver de arte, tá bom? Então, finalizando tudo e logo vai estar aí para vocês olharem. Gente, então é isso hoje. Muito feliz aqui de estar podendo falar com vocês. Eu sei que tem pessoas que vai ouvir depois. E muito obrigado, minha querida amiga que está aqui assistindo. Te amo de paixão. E tem uma sequência de live que eu tô fazendo. Senta que lá vem a história. E daí eu tenho várias histórias para contar dessa minha trajetória de 29 anos. E eu queria saber se eu posso contar as nossas histórias. Que são mega power, engraçadas, não é? Uma hora a gente marca aí uma live para você contar um pouco das histórias que você lembra. Beijo.